E aí pessoal, agora em 2017 faz 120 anos da descoberta do elétron e existe uma relação direta entre esse fato e o aparelho de televisão. Tá curioso? Eu sou o Rafael, professor de física aqui do Aula Livre e vocês vão descobrir isso comigo agora. Até 1897, se acreditava que se a gente pegasse alguma coisa e cortasse no meio, pegasse um dos pedaços, cortasse de novo, fosse cortando, eventualmente ia chegar num ponto que não seria mais capaz de dividir. Nesse ponto, a gente teria o que era chamado de átomo. Do grego, átomo significa justamente indivisível. Portanto, se acreditava que toda a matéria, tudo que existe, era formado por bolinhas, parecido com bolinhas de bilhar, muito densas, em que se tu tentasse dividir, não seria possível. Foi um sujeito chamado Thomson que mudou essa visão quando ele descobriu o elétron. Para entender como que isso aconteceu, vamos entender o que o Thomson fez. Thomson ele tinha um aparelho que não passava de um tubo de vidro, do qual era retirado todo o ar de dentro. Aí, em um lado do tubo tinha uma placa de metal e do outro tinha uma outra placa de metal. Ligando essas placas de metal numa bateria, surgia um raio lá dentro, que era chamado de raio catódico. E aí que entra a relação com o aparelho de televisão. Porque vocês talvez não tenham conhecido, dependendo da idade de vocês, aqueles televisores antigos que tinham um baita de um tubo atrás, eles funcionavam usando uma tecnologia exatamente semelhante a esse tubo de raios catódicos que o Thomson usou para fazer o experimento dele. Provavelmente, quando vocês eram crianças, se vocês tiveram esse televisor, vocês brincavam de passar um ímã na imagem, na tela, e fazer a imagem ficar toda deformada, né? E foi justamente isso que Thomson fez no experimento dele. Ele percebeu que se ele se aproximasse do tubo com um ímã, o raio produzido lá dentro ele sofria uma alteração na trajetória, ele era desviado. Enquanto, antes de colocar o ímã, o raio ele seguia uma trajetória retilínea, colocando o ímã, a trajetória se curvava. Ou seja, esse raio ele tinha uma carga. De acordo com os experimentos que o Thomson realizou, ele percebeu que essa carga deveria ser negativa e, além disso, ele percebeu que o tamanho dos elementos que formavam esse raio ele precisava ser muito menor do que o átomo poderia ser. Bom, se até então se pensava que o átomo era a menor coisa que existia e o Thomson descobriu algo menor do que o átomo, provavelmente essa coisa deveria viver dentro do átomo. E foi depois disso que a ideia a respeito do átomo mudou completamente. Pessoal, vocês percebem que dentro desse tempo de 120 anos, a humanidade mudou tanto? Então, dentro do tempo de vida de uma pessoa que obviamente precisou viver bastante, a humanidade ela descobriu o elétron. Ela usou dessa descoberta para criar uma quantidade absurda de tecnologia e essa tecnologia já ficou obsoleta para alguns de vocês que estão assistindo. Vocês conseguem perceber o significado disso? Então, pessoal, vocês gostaram do drop de hoje? Eu espero que sim, eu achei muito divertido e até a próxima!